Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Seja bem-vindo à nossa live de número 4, a primeira live de 2023, da nossa série de 6 meses de live. Olha aí o Guto falando que surpresa boa. Não é surpresa, Guto. Todo domingo, 21h30, nós estamos aqui. Eu, Caio Carneiro, Joel J. Fazemos uma live por semana, toda semana, 21h30. Todo domingo, 21h30. Entrando aqui já o Caio. E a gente já vai contar uma novidade para vocês aqui, logo de cara. Olha ele aí. Fala aí, Caião. Fala, Flavião. Fala, turma. Feliz ano novo, viu, Flávio? Feliz ano novo para todo mundo. Começar dando meu beijo aqui para todo mundo. Tô na área. Feliz ano novo, cara. Que lugar do mundo você tá, Caio? Eu tô no Paraná, tô em Foz do Iguaçu, curtindo com a minha família aqui, com a criançada. Sonho dos filhos era ver a catarata. Um hotel gostoso. A gente se trancou aqui alguns dias para curtir. Que ótimo. Maravilha, maravilha. Bom, eu tava falando aqui, Caio. Um seguidor falou, nossa, que surpresa, você aqui e tal. Não é surpresa, né? Nós fechamos um compromisso, eu, Caio e o Joel J, de estarmos aqui todo domingo às 21h30, durante 6 meses, faça sol, faça chuva, para que a gente converse sobre a abertura da semana, divida uma boa reflexão com a galera, para a gente começar bem uma semana. Então, eu peço a você que clique no aviãozinho aqui embaixo, clique no aviãozinho, manda para cá. Aqui o corretor perguntou se é uma mentoria. É mentoria, é isso mesmo. É a típica mentoria, a gente vai falar sobre assuntos muito relevantes para a gente pensar na vida, pensar no trabalho, pensar nos projetos, pensar na nova semana que está começando. Isso, um compromisso que eu, Caio e o Joel assumimos. Então você está convidado para nos acompanhar aqui todo domingo às 21h30. Conta a novidade aí, essa é a live número 4, né? Essa é a live número 4 da sequência de lives que a gente fez. Então, Caio, conta a novidade aí do Joel aí para a galera aí. Primeiro, temos o Joel não estará no dia de hoje, mas por um motivo espetacular. Nesse exato momento, o Joel e Lala estão em trabalho de parto pro Pedroca, então ele pode nascer a qualquer momento. Falamos com ele há 1 hora atrás, já estava com aquela roupinha, né? Aquela tradicional roupinha, com aquela touquinha, a Lala entrou em trabalho de parto, então todos nós temos um carinho enorme pro Joel. Então, onde você estiver, manda suas orações, manda sua energia maravilhosa, porque o Pedroca tá vindo pro mundo e a gente está muito feliz pelo Joel. Então ele deixou um beijaço para todo mundo, por motivo de força divina. Ele não vai estar na live, domingo que vem, nosso grande amigo, parceiro Joel, ele está de volta. Ó, uma seguidora falou aqui que o Pedroca nasceu já, hein? Não sei se... nasceu? Não sei, não chequei a fonte. Não chequei a fonte ainda, né? Ó, o Caio até ficou emocionado e caiu. O Caio até caiu, cara. Caio, pede para entrar de volta aqui. E o Caio se emocionou aí. Vamos ver, vamos checar, a gente não tem ainda a informação se realmente o Pedroca, que a gente chama aqui, já nasceu. Mas que, se não nasceu, que venha com muita saúde, e todo domingo estaremos juntos aqui. Esse é um dos motivos aí justificáveis para não estarmos aqui cumprindo o nosso compromisso. Olha aí, Caio caiu. Vamos ver se Caio manda para mim. Pronto. Agora acho que ele entra. Muito bem, então é isso. Então, Pedroca, que você venha e traga muitas felicidades para a família do Joel e da Lala. Perdão, me emocionei aqui, tropecei. Primeiro, desculpa, turma, eu estou num lugar não tão apropriado para uma live, mas que meus filhos estão dormindo ali no quarto, então eu tive que sair fora do quarto para poder bater um papinho com a turma. Tá valendo, Caião. Caião, hoje o tema quem escolhe sou eu, não é isso? Isso aí. Olha, o tema que eu escolhi para a gente já abrir o nosso ano conversando é um tema um pouco mais macro.
Tá bom. Tá? É um tema um pouco mais macro, não um tema muito tático. Às vezes a gente fala aqui de temas mais táticos, às vezes a gente fala aqui ou de técnica de vendas, ou um tema mais executivo, um tema mais tático. Eu quero falar de um tema mais macro, que parte de uma reflexão para uma decisão macro de vida. A gente toma decisões micros e a gente toma decisões macros. E muitas pessoas não estão acostumadas a pensarem de forma macro. E esse tema macro que eu quero trazer, Caio, é um tema sobre liberdade e estilo de vida. Liberdade e estilo de vida. Tá? A galera que está chegando aí, cadê o Joel perguntando? Bota nos comentários. Acho que eu tenho que fazer isso aqui, né? Tem que botar nos comentários, né? E fixar aqui, né? Galera que está chegando aí, o Joel está em trabalho de parto. Pedroca está vindo, ele e Lalas estão na maternidade. Alguma pessoa aqui já disse até que já nasceu, eu não tenho a informação ainda, não sei se já nasceu. Não é? Se nasceu, acabou de nascer agora nos últimos minutos. Mas para a galera que está perguntando, é isso. Tá legal? Então vamos falar, Caio, sobre... Se você puder, Caio, enquanto eu estou fazendo a introdução, faz a mensagem aí e manda para o meu WhatsApp aqui. Eu vou copiar e colar e colocar aqui. E vou fixar aqui. Joel está em trabalho de parto. Ok. Joel está... Eu fiz uma gambiarra aqui. Em trabalho de parto. Vai nascer o Pedro. Neném. Vai nascer o Pedro. Por isso aqui, que já não está aqui, galera. Só fixar meu comentário aí. Tá. Na hora que entrar aqui, eu vou lá e fixo. Coloquei o neném. Pronto. Aqui. Peraí. Pronto. Está fixado aqui. Muito bem. O tema é liberdade e estilo de vida. O que eu quero dizer com isso? Você foi treinado para entrar na escola às 7 horas da manhã, sair da escola 3, 4 horas da tarde. Você fica lá horas e horas, alguns não estudam integral, outros estudam integral. Você foi treinado para sair do ensino médio, entrar numa faculdade. Nessa faculdade, às vezes, você vai se endividar para poder pagar essa faculdade, entendendo que esse é o caminho que te apresentaram e você segue esse caminho. É muito comum aqui nos Estados Unidos, onde eu estou falando, as famílias se endividarem para manterem seus filhos nas faculdades. Você foi treinado para isso. A forma de vida que você conheceu foi essa. Você foi treinado para sair Deixa eu tirar aqui os comentários. Você foi treinado para sair da faculdade, arrumar um emprego, arrumar um estágio, onde você praticamente vai trabalhar de graça 1 ano, sei lá, 2 anos, para depois você arrumar um emprego, de onde você vai sair da sua casa, às vezes acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, vai pegar um ônibus, vai andar longas horas até chegar no seu local de trabalho, todos os dias, sem exceção. Ia passar ali dentro daquele lugar 10 horas por dia, 11 horas por dia, 12 às vezes, quando você se estende, trabalhar. Você foi treinado para fazer isso em troca de um salário. E você foi treinado para que você fizesse isso por 30, 40 anos agora, com a reforma da Previdência. Acho que no mínimo é 65 anos para se aposentar. Ou seja, se o cara começa a trabalhar aos 18 anos de idade, ele vai ter que trabalhar mais de 40, 50, sei lá, anos, daquele jeito, daquele modelo, naquele formato, para depois você receber uma aposentadoria do INSS 30, 40 anos depois. Você foi treinado, inclusive, para que no meio de cada ano você pudesse tirar 30 dias de férias. Você foi treinado para isso. E que esses 30 dias de férias sejam, inclusive, em meses fixos, específicos. Porque se você tem filho, você tem que aproveitar as férias escolares dos filhos, para poder tirar férias junto. Aí todo mundo tira junto ao mesmo tempo, aí fica aquela fila, aquela outra temporada, fica tudo mais caro, tudo muito mais difícil, caro e com menos qualidade. Você foi treinado para isso. Nada disso que eu te falei te estranha. Nada disso que eu te falei te soa mal.
Essa é a vida que te apresentaram. Te apresentaram essa vida. E você chegou nesse mundo, teu pai te colocou na escola, você foi treinado nesse formato, você caiu ali no trabalho, porque o trabalho é digno, então você vai trabalhar, e essa é a forma de vida que você tem. Essa é a forma de vida. O nosso tema hoje é liberdade e estilo de vida. Liberdade e estilo de vida. Dentro deste contexto, desse mundo que foi te apresentado. Suas considerações iniciais, cara. Acho que a primeira consideração inicial, você é questionar. Você usa muito essa palavra e eu sempre concordei demais. É você começar a questionar aquilo que foi te apresentado. Não necessariamente porque é errado, e você falou muito bem, é um caminho digno. Mas existem outras possibilidades, existem caminhos, às vezes, dos quais você não sabia. Então, esse questionamento faz primeiro você começar a enxergar possibilidades onde muitas pessoas veem limitação. Eu acho que o estilo de vida e liberdade, esse questionar é o primeiro passo. O primeiro passo da mudança é o reconhecimento. Às vezes, você reconhecer que, existe um caminho, às vezes, no qual eu não sabia. Por exemplo, quando você conheceu vendas e eu também, eu acho muito inteligente, eu nem sabia da dinâmica, que existe um processo, uma metodologia, existe um funil de venda. Então acho que a primeira coisa é o questionamento. É o que eu queria começar a bola para você. Muito bem. Eu volto a bola para você que está nos assistindo aqui agora. Você questiona esse formato? Você já se perguntou alguma vez? Nossa, cara, não tenho tempo para nada. Eu passo 10 horas por dia no escritório. Eu tenho que ir lá no escritório. E gasto mais 2 horas por dia, gosto 10 horas. 10 horas é normal, é as 44 horas semanais, isso fora a hora extra, que a maioria das pessoas faz, inclusive. Não é? Mas mais 1 hora, 2 horas, dependendo de quem mora muito longe, é 4 horas. Eu levava mais de 4 horas no trânsito, quando eu era mais jovem. E aí você soma, cara, não dá tempo de eu fazer mais nada. Eu não tenho nem dinheiro para nada e nem sobra mais tempo para nada. E como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou me aprimorar? Como é que eu vou me exercitar? Como é que eu vou cuidar da minha saúde? Como é que eu vou viver? Não é? Porque a forma de vida que me foi ensinada foi essa. Antes de eu continuar, eu liguei os comentários. Escreve aí. Você já se questionou sobre isso? Já se perguntou sobre essa forma de vida? Escreve aí para nós aí. Sim? Pode escrever. Demora um pouquinho para entrar os comentários, né? Essa questionada, né? A gente chama isso de cegueira por desatenção. Tem muita gente que é cego para possibilidades por desatenção, né? Isso é aquela coisa. Quando você vê uma coisa, não tem mais como você desver alguma coisa. Quando você questiona alguma coisa, esse questionamento é muito importante, cara. É muito importante. Muito bem, muito bem. Ó. Tiago Negro na área aí. Grande Tiago. Abraço. Feliz ano novo, Negro. Muito bem, meus queridos. Então, a pergunta que fica para você aqui, para começar, é essa. Qual é a sua visão sobre liberdade e estilo de vida? Você já se perguntou se a vida só dá para ser desse jeito? Olha aí, Tiago Brunet, nossos amigos todos aqui. Feliz ano novo, Brunet. Beijo para os 2 Thiagos que eu amo pra caramba, esses 2. Exatamente, os Thiagos que nós amamos aqui. O Caio nunca me chama no podcast dele, tá falando. Tá vendo, Thiago? No Natal ele tava lá, né, Caio? Tava, ele é um amigo maravilhoso. Muito maravilhoso. Bem, ó. Mário Magalhães na área também. Uma galera, muitos amigos na área aqui, muitos amigos aqui junto com a gente. A minha pergunta, muita gente entrando, é liberdade e estilo de vida. A gente vai começar a falar sobre isso agora. Tá? Te apresentar um modelo de vida, escola, faculdade, trabalho, 10 horas por dia, mais tempo do trânsito, não dá tempo para nada. E a pergunta que fica para você é, você já questionou o seu estilo de vida? Liberdade e estilo de vida? Será que esse modelo de emprego, CLT, esse modelo é o modelo? O único modelo? Essa pergunta fica aqui para você com esse... Vou tirar aqui os comentários. A pergunta fica para você nesse momento para a gente discutir sobre esse assunto. Não é? Liberdade é um assunto que eu prezo muito, Caio. E
eu percebo que é você também. Uhum. Não é? Então, tanto quem trabalha com vendas, quem decide empreender, claro que eles têm muita responsabilidade, muito trabalho, isso é pesado e muitas vezes estressa, a gente sabe disso, mas é um modelo onde ele não está sujeito a bater ponto. Bater ponto. Já bateu ponto, Caio? Acho que você já bateu, não? Quando você trabalhava na fábrica, não bateu, não? Sim, durante uns 2, 3 anos. Pois é, cara, eu nunca bati ponto. Não sei o que é bater ponto, entendeu? Embora eu tinha um compromisso de uma reunião diária todos os dias, 8 horas da manhã, e por isso que eu levava muito tempo no trânsito para ir para lá, não é? Então a pergunta é o seguinte, Caio, essa história de liberdade e estilo de vida foi uma das coisas que te atraiu quando você começou a trabalhar com vendas? Sim, vendas me seduziu única e exclusivamente por isso. Porque eu vi como uma ferramenta, como um instrumento. Eu acredito que ninguém segura alguém que quer mudar de vida, ela só precisa de um instrumento. E as coisas que me seduziam, aprender a vender seria fundamental. Para ter aquele, assim, o controle do meu crescimento, o controle da minha velocidade, para ter aquele retorno versus, sabe, que eu considerava, enfim, daquilo que fazia sentido para mim. Então eu fui seduzido para empreender, eu fui praticamente seduzido pelo empreendedorismo. E mais especificamente por vendas, que para mim é a habilidade central de quem decide empreender. Eu acho que empreender sem vender não existe. Eu acho que você recebe muito nessa caixinha, né? Flávio, eu quero empreender, mas eu não gosto de vender. Será que é pra mim? Claro que não é. É habilidade central, cara. Né? Então, aprender a vender. E eu tive, obviamente, um fator que eu sempre associei trabalho a vender alguma coisa, desde moleque. Meu pai é representante comercial, então a figura que eu tenho de um trabalho é o cara pegando uma pasta, um catálogo, com o folder das peças que ele vendia, colocando numa pasta e indo visitar cliente. Então eu sempre perguntava para um amigo, e isso facilitou a minha sedução pela venda. Né? Quando eu perguntava para alguém, tio, com o que você trabalha quando era moleque? Eu perguntava, você vende o quê? Tio, o que você vende? Meu pai vende peça, você vende o quê? Eu sempre associei trabalhar a vender alguma coisa. Então isso facilitou a aproximação a uma habilidade que muita gente despreza. E quando a gente fala de estilo de vida e liberdade, para mim, vender é uma coisa intrínseca, uma coisa que não tem nem como você buscar uma liberdade sem desenvolver essa habilidade. Então, mas no meu caso foi assim, Flávio. Eu fui seduzido. Então. Eu acho que você conseguiu num podcast representar. Eu fui muito interesseiro pela venda. Eu vi que ela podia me dar aquilo que eu queria. Então eu casei por interesse com a venda, sabe? Então, mas aí me conta uma coisa. Me conta uma coisa, Caio. O que você observou? É porque geralmente quando a gente começa a trabalhar com vendas, tem pessoas que a gente usa como nossa referência. Você enxergou isso na sua liderança, nas pessoas que eram suas referências? Você observava neles alguma liberdade? O que você observava? Você comprou no pacote o quê? A liberdade? E outra pergunta para completar, para você já responder duas numa tacada só. Você, além de você ter comprado isso na liberdade, como é que na prática você viveu ou vive essa liberdade? Como é que você organiza suas férias? Quantas férias por ano você tira? Então, como é que são seus horários? Vamos lá. Legal, pergunta ampla. Então, o primeiro ponto que você falou, como é que eu vi liberdade, eu enxerguei, principalmente na habilidade de vender, aquela coisa de eu dar o meu valor. Eu vou dizer quanto que eu valho. Sabe aquela coisa? Porque eu falei, pô, se eu faço aquela coisa, né? Se eu vendo 1 e ganho tanto, pô, se eu vender 10, eu vou ganhar 10x. Então, eu conseguiria ter o controle do meu valor, do meu crescimento. O crescimento já está na palma da minha mão. Sempre me agoniou muito o meu crescimento não tá sobre a minha responsabilidade. Esse sentimento de impotência me deixava sempre louco. Eu ficava maluco com esse sentimento. Mas isso não te assustou? Não te deixava com medo de não conseguir vender e não ganhar? O medo da transferência da responsabilidade do meu crescimento para um terceiro me agoniava 10 vezes mais. Eu prefiro correr o risco de não conseguir sobre o meu controle do que ter a certeza que eu não vou conseguir no controle de outra pessoa. Mas isso é uma decisão macro também, tá? Isso tem a ver com estilo de vida também. Ou seja, a gente está falando aqui agora entre dois estilos de vida. O estilo de vida de ter um salário fixo, um estilo de vida de ter um salário garantido no final do mês, que alguém te paga, que alguma empresa te paga, que algum patrão te paga, e um estilo que você não tem nada garantido.
Isso nunca te assustou? Não. Não. Eu acho que assim, eu voltando lá no Caio, moleque, 17, 18 anos, eu pensava tanto no prêmio, focava tanto no prêmio, que eu não tinha muito tempo para meio que nutrir os medos, ações. Então, por isso que é aquela coisa, né? Alimente a tua fé que os seus medos vão morrer de fome. Parece uma frase de para-choque de caminhão, mas, bicho, quando tu tá orientado pro teu sonho, dá medo o não realizar, então. Então, assim, o que me assustava mais era não ter essa possibilidade, entendeu? Ou seja, a chance de ganhar mais te seduzia mais do que o risco de não ter o teu salário garantido. Exatamente. Você concorda que isso é um modelo de vida, é uma forma de vida? Porque grande parte das pessoas talvez nem dormisse direito se não tivesse certeza de qual fosse o seu salário no final do mês. Exato. Por exemplo, vendedor começa dia 1 zerado, porra. Uhum. Vendedor começa dia 1 zerado. Faturamento zero. Todo mundo que é empresário agora celebrou a virada de ano, mas hoje tua empresa começou no zero faturamento. Zero. Então... Isso nunca te assustou? Não. E o que você poderia dizer para as pessoas que têm um pouco de temor, têm um pouco de medo dessa? Porque muita gente fica nessa dicotomia, cara. O cara pensa assim, cara, eu ganho 4 mil reais, eu ganho muito pouco. Cara, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar 10, eu preciso ganhar 20, eu gostaria de ganhar 50, eu gostaria de ganhar 300 mil por mês. Mas o cara pensa, cara, mas eu tenho filho, eu tenho responsabilidades, eu preciso pagar ali minhas contas ali no mês. Como é que a pessoa lida com isso? O que você diria para essa pessoa? Mas a coisa, conquista de um objetivo é uma valsa entre um desejo e um temor. Tem muita gente, pô, mas eu tenho filho. Em outro lado, tem gente que tá lutando porque tem filho. Então tem gente que usa o filho como motivo, tem gente que usa o filho como desculpa. Então, obviamente, tem esse desconforto. Não tem esse desconforto. Mas tem aquele lance, por isso que dos papos de ambição, esses papos de confiança, papo daquela projeção máquina do tempo, você se olhar no futuro para ter a confiança no agora. É fundamental, mas a gente sabe, é bang jump, cara. Né? E dá esse frio na barriga? Claro que dá. Mas é aquela coisa do que você nutre, você ter clareza do realmente que você está fazendo. Mas é uma coisa que todo ser humano adulto tem que lidar. Dá medo? Claro que dá medo. Todo mundo que gostaria de empreender com segurança, Flávio. Ok, que beleza. As pessoas gostariam de empreender com segurança. Mas o mundo real não é assim, cara. Cada escolha traz uma renúncia. Agora não dá pra você escolher e não ter as renúncias. Querer viver uma vida de casado às vezes as regalias de solteiro e vice-versa. Tem gente que quer empreender com segurança. Aquelas perguntas na caixinha, Caio, você acha que você empreender, você acha que é certeza? Não existe certeza. O Flávio, né, na Copa, até ele postou em todas as línguas, estabilidade não existe. Todas as línguas, cara, o time perdia, a Espanha perdia, estabilidade não existe. Era maravilhoso. Existe, turma. Então... eu sempre acreditei nisso, né? Que toda realização de um desejo é uma valsa entre um sonho e um temor. Mas é aquilo que agora, você nutre. Complementando o que você está falando aí, eu quando abri a minha primeira empresa em 1995, todo mundo conhece a história, eu usei 20 mil reais do cheque especial, 20 mil reais na época era 20 mil dólares, né? Então seria equivalente a 100 e poucos mil reais hoje, no meu cheque especial e da Luciana. Que, by the way, tem pessoas que acham que é uma insanidade isso, mas não sabem o antes, né? Não, eu até digo, eu não recomendo que ninguém faça isso, sabe, Caio? Eu acho que você pegar um empréstimo com 12% de juros é uma insanidade, sim. Mas eu vou dizer, por outro lado, que no meu caso, era menos loucura do que parecia. Porque tem um fator que nos encoraja, que nos dá coragem. Muita gente fala, nossa, Flávio foi um corajoso. Foi, sem dúvida. Tive coragem, sim. Eu tive que ter coragem, sim. Só que quando você tem 2 ingredientes, fica mais fácil ter coragem. Fica muito mais fácil ter coragem. Não é? Vou dar um exemplo. Eu estou numa selva e aparece um leão na minha frente. Tá? Eu vou falar, eu vou enfrentar o leão. Muitos podem dizer, nossa, Flávio está corajoso. Cara, mas eu posso estar com uma bazuca na mão. Se eu tiver com uma metralhadora na mão, é muito mais fácil enfrentar esse leão, concorda comigo? Se tiver uma arma para enfrentar o inimigo, é muito mais fácil você enfrentar esse inimigo. Não é? O leão ali vai te comer, cara, se você tiver
com uma metralhadora na mão, você tem como se defender desse leão. Então, quando eu falo dos 20 mil reais do cheque especial, que 20 mil dólares do cheque especial, com 12% de juros ao mês, é como se fosse um leão faminto. Nossa, que Flávio foi louco. O que as pessoas talvez não saibam é que eu tinha 2 metralhadoras na mão. Eu não tinha uma metralhadora na mão. Eu tinha 2 metralhadoras na mão. E é muito mais fácil você estar corajoso com 2 metralhadoras na mão. Quais eram essas metralhadoras? Uma delas eu tinha uma visão. Cara, a minha visão era muito clara. Eu tinha uma visão que se transformou num plano de negócio, que transformou num plano de ação. Eu sabia exatamente o que fazer. Principalmente porque estava ligado a 4 anos de experiência. Eu tinha 23 anos, mas desde os 19 eu estava atuando no setor e tinha um plano muito claro. Minha visão era muito clara. Então, quando você tem uma visão, fica mais fácil você ter coragem. Agora, quando você não tem visão nenhuma, quando você está cego, quando você não sabe o que fazer, não sabe nem por onde começar, meu amigo, não adianta você querer entrar para enfrentar o leão. E a outra arma que eu tinha, Caio, eu já era um cara que sabia vender, recrutar, treinar, liderar vendedores. E dominava essas 4 habilidades. Então, por exemplo, embora eu estivesse começando, eu comecei a minha primeira empresa com 25 funcionários no primeiro dia. No primeiro dia, nós tínhamos 25 funcionários. 8 vendedores. 8 vendedores. O resto era professor, gerente administrativo, tinha uma equipe. Então, eu já tinha, embora não tinha grana, embora tinha pouco capital, eu tinha uma visão muito clara, de uma estrutura muito clara, e tinha o domínio das vendas que me traria dinheiro para o caixa no dia a dia. Então foi muito menos loucura do que do que as pessoas pensam, né? Foi muito menos loucura do que as pessoas pensam. Eu tinha as ferramentas lá. Mas o ponto era o seguinte, a minha forma de vida, eu não tinha na minha cabeça uma forma de vida limitada a um salário. Não passava pela minha cabeça ter um salário. Não passava pela minha cabeça não estar empreendendo aquele negócio aos 23 anos. Ou seja, eu estava com a minha cabeça dentro de uma outra forma de vida. Eu não estava ali intoxicado pelo modelinho de vida que me foi apresentado na minha vida. Porque eu fui para esse modelo, eu fui ser funcionário público. Todo mundo sabe, eu fui para a Marinha. E na Marinha eu teria um salário. Na Marinha eu teria uma carga horária por dia. Dei sorte é que eles me expulsaram de lá. Entendeu? Mas eu entrei para ter. A minha inspiração era ter esse modelo de vida também. Quando eu conheci vendas, me apaixonei pela Luciana e conheci vendas, e aquilo me motivou, eu comecei a desejar algo mais fora daquele modelo de vida, e fora daquele modelo de vida eu tinha as respostas que eu buscava. Eu queria muito. Eu queria bastante. Então, por exemplo, se você hoje quer ganhar 100 mil por mês... Isso é muito forte. Sabe que uma coisa, antes de você falar de 100 mil por mês... Vai ficar à vontade, cara. Porque você fala de um ponto que é muito importante para a galera. Você nunca vai almejar aquilo que você... Não deseja. Exato. Você nunca vai lutar por aquilo que você não deseja. Você não deseja. E às vezes você nem deseja aquilo que você não sabe. Não sabe que existe. Então muita gente não almeja, não é porque não deseja, é porque... É que não sabe que existe. Exato. E aconteceu comigo. Pô, cara, de repente você está me ouvindo aí. Por exemplo, hoje eu recebi uma pergunta na caixinha que era assim: cara, você largaria um emprego de 700 reais por mês, mesmo sem ter nada garantido? Olha o que o cara me perguntou. Eu respondi para ele, um pouco irônico, mas com muito carinho. Eu falei, cara, eu pagaria 700 reais por mês. Talvez eu pagasse até mais, muito mais do que isso. Olha, eu pagaria 700 reais por mês para poder não ter que ir para um trabalho que pague 700 reais por mês. Porque o cara, ele está preso num modelo de vida que ele conhece. Ele está preso naquela vidinha que ele conhece. Sim, sim. Às vezes ele nem entendeu, ele não consegue enxergar o mundo.
que o Flávio quis dizer? Será que ele menosprezou meu trabalho? Não. Não. Eu falo assim, cara, eu pagaria pra não ir por essa rua, talvez. Oh, meu querido, não é que eu menosprezei o trabalho, eu valorizei tanto ele que eu penso, Exatamente. cara, como você vai fazer um trabalho que te paga um salário mínimo? Como você vai fazer? Você tem um cérebro, você tem potencial, você tem capacidade. Agora, é o seguinte, a pessoa quando faz essa pergunta, e eu respondo com muito carinho, não acho nada chato, não. Eu respondo porque eu sei que essa pessoa está presa num modelo de vida que ela conheceu, que apresentaram para ela. Enquanto ela estiver presa nesse modelo de vida, cara, o mundo vai ser do tamanho dessa visão da pessoa. Concorda, Caio? Então... O número general. Então, Caio, de repente alguém pensa, cara, eu quero ganhar 100 mil reais por mês. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que ganham mais de 100 mil reais por mês. Então, eu quero ganhar 100 mil. Mas dá para ganhar 100 mil? Óbvio que dá para ganhar 100 mil reais por mês. Óbvio que dá. Falo isso com muito respeito a todo mundo que está me vendo aqui. Não pense que eu estou, de alguma maneira, não respeitando, talvez, a limitação que alguns possam estar vivendo. Porque eu já vivi também em muitas limitações. Eu já não tive visão também. Em algum momento eu também não tive essa visão. Em algum momento também eu estive preso nesse modelo de vida. Nesse formato. Nesse modelinho. Eu também já estive preso nisso. Então, como é que se liberta disso? Como é que se sai disso? Né? Então a gente está falando liberdade e estilo de vida. Liberdade e estilo de vida. Há muito tempo, Caio, eu conheço você já há algum tempo e já sei que há muito tempo na sua vida você não está preso a passar 2 horas por dia no transporte público, já não está preso a ficar 10, 15, 20 horas num escritório, porque é obrigado a ficar. Talvez fique até mais, mas porque quer, não é? Liberdade, Caio. Viajar quando quer. Você poder trabalhar, virar a noite trabalhando porque quer também. Isso é verdade, cara. Primeiro é você ter uma coisa que é muito legal, até para quem tem negócio também e se sente meio que é uma parada que é o seguinte: uma pessoa, eu vou tentar fazer uma analogia para encaixar para todo mundo aqui, não importa se a pessoa está no mercado tradicional, se ela já está até empreendendo, que é legal também ela ter essa avaliação. Quando você tem isso eu aprendi muito, eu aprendi muito com você isso, Flávio. Eu vou dar de César o que é de César. Quando a pessoa tem a ferramenta certa, por exemplo, quando a pessoa ela trabalha duro, mas ela tem a ferramenta errada, ela sente que ela enxuga gelo, cara. Ela enxerga assim, cara, tô me dedicando, eu não saio do lugar. Então, e dá um sentimento de impotência, você começa a questionar você. E às vezes é só o instrumento, a ferramenta que você está utilizando, ela não bate, ela não tem congruência com as coisas que você almeja. Então, é que nem negócio, né? Quando o cara tem um modelo de negócio, quando o cara é trabalhador, guerreiro, o cara é bom, mas tem um modelo de negócio ruim, ele não sai do lugar. Ele enxuga gelo. Agora, quando um cara é mais ou menos, ele tem um negócio mais ou menos, ele até conquista, ele avança. Agora, quando o cara tem um modelo, uma ferramenta incrível, e faz só um trabalho digno, ele cresce pra caramba. Agora, quando o cara é espetacular e tem um modelo espetacular, é alguém que faz história. Né? Então, é muito importante esse da liberdade. Eu falo todo mundo, primeiro é você ter essa congruência, que você tem uma ferramenta que possibilita você viver aquilo que você deseja. Por exemplo, tem gente que prefere não pensar nisso. Por exemplo, aqui uma pergunta para todo mundo. Se você continuar fazendo exatamente o que você faz, se você está com você mesmo, fazendo exatamente o que você faz hoje, você tem uma perspectiva de alcançar o que você quer? Se a palavra é sim, continua, acelera, aumenta o ritmo. Tem gente que já sabe a resposta, só que prefere não se alienar. Isso a gente chama de adaptação prejudicial. O que é adaptação prejudicial? Você tenta se acostumar com uma coisa que não vai te fazer bem. Então, adaptação prejudicial é um perigo, né? Quantas pessoas, por exemplo, que sabem que a ferramenta que está utilizando, quando eu digo laboral, do trabalho, não bate com o teu sonho, ela sabe, Flávio. Ela sabe, mas mesmo assim não faz nada. Aí você falou uma das razões, é medo. Medo de, às vezes, trocar às vezes, sabe aquela coisa? Mais vale um na mão do que 2 voando. Você acha isso? É aquilo que você tanto... Eu nunca achei isso.
E por isso que hoje eu entendi, porque que eu, por exemplo, meu avô sempre falava, filho, bom é inimigo do ótimo. E eu falei assim, cara, meu avô é muito louco, que bom é inimigo do ótimo, filho. O ruim é o inimigo do ótimo. O bom é meio que o caminho de passagem. Eu sou ruim, sou bom, sou ótimo. Então como que... Eu não entendo, eu falava assim, vô, eu não entendo essas frases de para-choque de caminhão. Eu falei, não, Caio, porque quando tá bom, tá fácil. Tu tem medinho de abrir mão do bom pra viver o excepcional. Então, o bom te escraviza, o ruim te faz mexer. Quando tá insustentável, meu filho. Ele está com algum probleminha de conexão com o Caio. Muito bem. Enquanto ele não retorna, queridos, a gente está fazendo aqui, como hoje é o primeiro dia do ano, Caio já voltou aí, mas como hoje é o primeiro dia do ano, a gente aproveitou para falar um tema macro, um tema filosófico. Eu sumi para você? Cortou um pouquinho quando você estava falando do seu avô aí, só nos últimos minutos. Ah, tá. Eu estava falando que o inimigo do ótimo é o bom, né? Então, ou seja, muita gente fica com medo de abrir mão de uma certa segurança para viver o que a gente fala de destino, de vida e liberdade. Né? Essa frase, o bom inimigo do ótimo, para você que está me ouvindo entender bem, é o seguinte. Tem gente que tem um bom emprego. Tem um bom emprego. Ganha 15 mil por mês no emprego dele. Bom emprego. Considerando a média, bom emprego. Só que o sonho dele, o objetivo dele é outro, é maior. Ganhando 15 mil por mês, ele não vai realizar os objetivos dele. Ele não está, inclusive, conformado com aquilo. Ele quer mais. Ele poderia ganhar, por exemplo, 1 milhão por mês, se ele abrisse um negócio e desse certo. Mas ele tem medo. Porque o bom, o 15 mil, é inimigo do 1 milhão. O bom é inimigo do ótimo. Porque se lançar ao ótimo, você teria que abrir mão do bom. Meus amigos. E aí que a giripoca canta. Pia. Abrir mão do bom é um all-in. Abrir mão do bom. Você já deu all-in, Caio? Claro. Acho que todo mundo que teve uma grande ruptura teve um all-in. All-in é você abrir mão de uma circunstância, entre aspas, confortável. Não significa que é aquilo que você quer, mas é do bom para viver o ótimo. E aí que tem um cagaço, né? Porque você fala, puta, eu não tenho o que eu quero, mas também o que eu tenho me dá algum tipo de recompensa. Abrir mão disso para buscar o ótimo, vai que eu perco aquilo que eu tenho e eu volto 2 casas nesse jogo. E aí, o que eu faço? Então, nessa luta, né, de aquela coisa dos 15, né? Puta, se eu abrir mão dos 15 para buscar o 1, e eu não consigo 1, e os 15 agora se foi. Então, por isso que o bom, ele escraviza mais mentalmente, cara. O que eu recebo, cara. Por exemplo... aqui eu falo para papais e para mamães. Quanta gente, por exemplo, que o nascimento de um filho faz a pessoa ficar 10 vezes mais bunda mole. E eu entendo. Nascer um filho, às vezes aquela coisa, aquela ação que você tinha que tomar, mas você fala assim, puta cara, e se eu errar agora, tem um terceiro que depende de mim. Sim, agora aumentou a pimenta nessa dança aí, cara. É diferente, por exemplo, é diferente. Eu dei um all-in na minha vida, eu tinha 20 anos, eu não tinha um periquito para pagar água. Não tinha um periquito para dar água. Tinha 20 anos de idade. Por exemplo, hoje eu falo assim, Caio, imagina você hoje ter que ter o mesmo all-in que você deu com 20 anos de idade, quando eu dei o all-in na vinda direta, eu com 36, casado, 3 filhos. Eu sabia que ia ser muito mais apimentado. Emocionalmente, eu tenho que ter muito mais força. Então, essa circunstância, essa pimenta da circunstância de vida de cada um só colabora nessa força de você realmente desejar, almejar, tirar as amarras do confortável, se não é aquilo que você quer viver. Concorda isso, Flávio? Eu dei muito all-in na minha vida, né? A minha vantagem é que o meu all, que é o tudo, all-in é tudo na mesa, tudo. É tudo ou nada. All-in é um termo do poker, né? Quando você pega, aposta todas as suas fichas, você ganhar, você dobra, você perder, você tá fora. Você perdeu tudo e saiu do jogo. Não é? Foi muito fácil no início eu dar o meu all-in, porque eu tinha clareza que o meu all era igual a 0.
É aquela coisa, eu vou botar tudo a perder. O que que você tem? Nada. Nada! Eu nunca tive um empregão, sabe, empregão na multinacional que dá um vale-refeição. Eu nunca ganhei um vale-refeição, cara. Nunca ganhei um fundo de garantia. Nunca na minha vida ganhei um 13º. Nunca. Um vale-transporte. Porque o lugar que eu trabalhava, eu trabalhei 4 anos antes de abrir a WhatsApp, eu não era registrado. Era meio autônomo naquele lugar. Então, tem gente que tem emprego bom, com um monte de penduricalho, com um monte de coisa, e o cara fica com medo de colocar aquilo ali. O problema é que um dia ele vai ser mandado embora, a empresa vai ser comprada, ele vai sair, alguém vai entrar no lugar dele. Estabilidade não existe. Então, esse aí é o ponto, né? Agora, eu vejo muita gente que não tem nada também e tem medo de dar all-in. E esse papo, por que a gente tá vindo para esse papo? Para as pessoas entenderem que liberdade e estilo de vida começa numa decisão, começa num ponto de inflexão. Ela pede isso. Por que a gente tá trazendo isso no dia 1? Porque, meu bicho, meu amigo... Agora é hora de pensar. Às vezes a segunda onda que tu pulou ontem na madrugada é uma decisão que você tem que tomar. É um zona de desconforto, é desconforto. Claro que é desconfortável você falar sim para uma coisa, principalmente falando não por uma situação ali que te conforta, você tá numa posição mais cômoda, de você desengavetar um sonho. Você vai ter que, para você escolher uma coisa, você vai ter que fazer renúncias de outras coisas. E por mais que às vezes não fazer as renúncias, tá te impedindo de fazer escolhas. E só para falar que é assim, cara. Claro que é assim. Eu queria ter uma fórmula de empreender com segurança, de crescer sem perigo de cair, de empreender sem a possibilidade de quebrar. Ia ser maravilhoso se alguém tiver a fórmula dessa, mas nem acredita que isso não é mundo real. Eu acho que ia ser sem graça. Eu também acho que não ia ter graça nenhuma, entendeu, cara? Na boa, acho que ia ser sem graça. Agora, Caio, o que acontece? Eu vou dar alguns exemplos do all-in que eu dei, depois você me conta aqui alguns que você deu, né? Bom, o primeiro all-in que eu tô me lembrando aqui volto lá nos meus 13 anos de idade, quando eu fui fazer concurso, fiz o concurso e não passei, e aí não fui para o meu ensino médio para fazer a prova de novo. Aquilo ali foi um all-in. Porque, você imagina, você repetir de ano voluntariamente, você fazer de novo para poder você fazer uma prova. Eu tinha terminado a 8ª série e ia para o ensino médio. Eu não fui para o ensino médio para fazer o concurso de novo e dei all-in. O all-in era o quê, cara? Eu podia fazer o ensino médio e o concurso ao mesmo tempo. Eu não queria fazer ao mesmo tempo, cara. Eu falei, cara, se eu passar no concurso não vai fazer nenhum sentido. Então, isso foi um all-in. Aí não passei de novo. Aí dei outro all-in. Esse era o meu tudo. Era minha carreira escolar, com 13, 14, 15 anos. Esse foi o meu primeiro all-in. Outro all-in foi quando eu comecei a trabalhar com vendas. Comecei a bombar. Falei, cara, é isso. E abandonei minha faculdade de ciência da computação na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Isso foi um all-in também, porque eu tive que fazer uma escolha. E digamos assim, o cara deixar uma faculdade federal para vender, eu até faço essa cara assim, vender é um negócio meio depreciativo, né? Meio contra o sistema esse troço, né? Então esse foi um all-in também. Quando eu larguei, estava ganhando $7.000 por mês, larguei para abrir a empresa. Também foi all-in. Falou muitos all-in, all-in mesmo. Hoje eu não dou all-in mais. Hoje tu chega num certo ponto, você não dá mais all-in. Uma certa idade, um certo ponto, você não dá mais all-in. Mas all-in tem uma fase na vida que é a fase que você dá o seu all-in. E o que é legal é falar que esse all-in, ele não vai ser descorrelacionado, ele vai vir acompanhado, às vezes, de um julgamento alheio para pessoas que estão próximas a você, cara. Então não é só o all-in. Por que dá mais o tempero na coisa? Por exemplo, meu primeiro all-in foi quando eu neguei um trabalho, um bom trabalho, para virar representante, distribuidor independente de empresa de venda direta, vendendo porta a porta, ali, o famoso porta a porta. Eu lembro meu pai falou, puta, bicho, você tá maluco. Caio, eu tenho aqui um trabalho para você, conseguir um rendimento legal. Você vai, vender, na época eu vendia produto nutricional. Você vai vender creminho, cara? Você vai vender produto nutricional, porta a porta, do zero? Então, sempre vai vir, eu acho que todo all-in, eu aposto que o Flávio também já deve ter
deve ter ouvido no começo de pô, vai pegar no cheque especial, bicho. Você. Sabe pra quê? Espera mais um pouco. Faz uma coisa um pouquinho mais pensado. Então, geralmente o nosso all-in, ele é acompanhado desse termômetro de julgamento alheio, condenações de pessoas que geralmente não simpatizam com o nosso desejo de viver. Física, né? Corpos em movimento incomodam corpos parados. O Ícaro tem uma frase brilhante, ele fala que o cancelamento, geralmente, do nosso sonho acontece dentro de casa. Muito do cancelamento do nosso objetivo é dentro de casa. Então, isso dá mais o tempero ainda, cara. Mais o tempero. Senhores, vocês estão me ouvindo aqui. A gente está discutindo sobre liberdade e estilo de vida. É um pensamento mais macro, uma discussão mais macra, propícia do primeiro dia do ano, na nossa quarta live. Uma série de 6 meses de live. Brilhante esse tema para hoje. Brilhante. Exato. E eu quero dizer para você o seguinte. A decisão do all-in, uma decisão corajosa, de repente você está me ouvindo aqui, nossa, Flávio, mas você quer que eu faça uma coisa irresponsável? Claro que eu não quero que você faça nada irresponsável na sua vida. Mas às vezes, a decisão mais irresponsável da nossa vida é não fazer nada. Às vezes, a decisão mais irresponsável da nossa vida é a omissão. Por medo, por cagaço. Entendeu? E muito do talento nosso, às vezes, é desperdiçado por covardia. E aí, alguém pode dizer que, Flávio, o cemitério também está cheio de corajosos. E você está certo. O cemitério também está cheio de corajosos, porque só ter a coragem não basta. Você lembra que eu falei que eu fui corajoso, mas eu tinha 2 metralhadoras na mão? O leão ia vir, eu tinha como me defender, eu tinha 2 metralhadoras na mão para me defender do leão. Então, qual conselho que eu te dou? Qual conselho que eu te dou? Porque se você quer dar um passo grande para empreender, para ganhar bem, para enriquecer, para estar no topo, para ganhar acima de 6 dígitos por mês, que é acima de 100 mil, 200, 300, 400, te ensinar a ganhar até 8 dígitos no mês, eu sei. Até ganhar mais de 8 dígitos no mês, eu sei. Te ensinar a receber uma TED com 10 dígitos, até eu também sei. Eu também sei. Então eu não estou falando com você aqui de uma coisa. Eu não estou falando com você aqui de uma coisa desvairada. E nem não esteja falando de uma coisa que eu nunca vivi. Que hoje na internet é fácil. Qualquer Zé Mané, Zé Ruela falar qualquer coisa e sem nunca ter vivido aquilo que está falando. Não é o nosso caso aqui. Não é o nosso caso aqui. O ponto é o seguinte. Eu sempre produzo um conteúdo pensando em quem está começando. Então, qual é o ponto para quem está começando? Você tem que ter as armas certas. Muita gente pensa assim, eu nem não sei ainda que eu vou empreender, o que eu faço? Aprenda a vender. Vender é uma arma. Você tem que ter essa arma. É aquela coisa, né, Flávio? Coragem desprovida de outros atributos passa a ser imprudência. Só a coragem. Aquela coisa, vai fazer! Não adianta, pô. Você tem que ter uma boa visão e tem que ter a ferramenta. Exatamente. Tem que ter a arma. Só que sem coragem, não importa a competência. Sem coragem, esquece. O Perini, ele falou, citou uma frase brilhante, não sei de quem é, não era dele, ele falou que, não sei se era, acho que é do Sêneca, o Perini ama o Sêneca, deve ser do Sêneca. Ele falou que coragem é a única virtude que não dá pra ser fingida. Não tem como você fingir coragem, bicho. Não adianta. Coragem não tem como você fingir entrar numa jaula do leão. Ou tu entrou, ou não entrou. Agora, a coragem, inclusive, é o seguinte. Às vezes a pessoa fala, Flávio, eu sou meio cagão. Às vezes tu é cagão porque não tem a ferramenta. Porque tem cara é o seguinte, ó, eu tô dando um exemplo meio de arma, né, cara? Pô, hoje foi o dia que o Lula assumiu e decretou, acabou com o decreto do armamento. E não tem nada a ver com política que eu tô falando aqui, tá, gente? É só uma metáfora. Então, sai desse assunto de política, pelo amor de Deus. Tá? Ó, o assunto é o seguinte, às vezes tudo que você precisa é de uma arma. Às vezes o cara é o seguinte, o cara é um cagão, mas meteu
Ele saiu ali com a metralhadora, ele tá se sentindo cara. Ele virou machão. Eu sei que é um exemplo tosco que eu tô dando aqui. Porque às vezes o que te traz a coragem é a arma, é a ferramenta. E venda essa ferramenta. 2, a visão. Só que a visão às vezes você não vai ter agora. A visão você não vai ter hoje. Você não vai ter amanhã a visão. A visão você não vai ter... de repente você vai ter a visão só daqui a 5 anos. Só que se daqui a 5 anos você tiver a visão e não tiver a arma, a tua visão vai para a gaveta. Quando eu abri a WhatsApp em 1995, eu já tinha as ferramentas. Eu tive uma visão e já tinha ferramenta, cara. Então, vendas, eu insisto em dizer, é a ferramenta para tu ficar machão, machona. Machona é ótimo. Você ficar corajoso, corajosa. Você entendeu? Vendas é a ferramenta que, cara, qualquer negócio que eu faça, se eu domino vendas, eu estou milhões de quilômetros na frente. Entende o que eu estou falando? Então, às vezes, adquirir a ferramenta te encoraja, traz aquela coragem que estava faltando para você. E mais, às vezes a ferramenta te traz a visão também. Porque às vezes você não tem a visão porque você não conseguiu entender a estratégia para poder completar aquela visão. Às vezes eu penso num produto da forma de vender para o produto, não do produto para a forma de vender. Eu não crio o produto para depois decidir como eu vou vender o produto. Não é assim. Primeiro pensa, como é que a gente vai vender? Depois, qual que é o produto? Primeira coisa é, qual é o argumento? Qual é a narrativa? Qual é a storytelling? Os diferenciais. Qual é a estratégia? Qual é o canal de distribuição? Exato. Qual é a estratégia de marketing? Qual é o canal de aquisição? Exato. Aí vem o produto. Aí eu penso, cara, mas esse produto não é tão legal, porque para esse canal de aquisição, esse produto é mais apropriado. Aí criamos o produto através da forma de vender. Então, às vezes, a visão vem da ferramenta. E, às vezes, a coragem vem da ferramenta. Mas se você não tem a ferramenta, pode ser que você fique sem a visão e sem a coragem. Então, para completar aqui, que nosso tempo está acabando, cara, eu comecei com vendas e me apaixonei pela liberdade que aquilo me dava. Por exemplo, algumas coisas sobre liberdade, Caio. Aqui em casa, por exemplo, meus filhos estudam tudo online. Por quê? Porque eu viajo na hora que eu quiser. Home office para mim é desde 2009. Por quê? Porque eu tenho liberdade para morar no país que eu quiser. Percebe? Porque para mim liberdade me dá o estilo de vida que eu quero ter. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos. Nesses próximos 6 meses eu vou estar em vários países. Eu vou estar, onde quer que eu esteja, eu vou estar fazendo live aqui com vocês. Para mim, liberdade... Não é? Outra coisa da liberdade é você ganhar bem. Você não vai ter liberdade ganhando 5 mil reais por mês, meu querido. Não vai ter. Você não vai ter liberdade ganhando 15 mil reais por mês, meu querido. Não vai ter. Mas quando você começa a ganhar 100, 200, aí você começa a ter uma liberdade diferente. Você começa a ter uma liberdade diferente. Aí você pode decidir, vou viajar amanhã. Aí você soma a liberdade financeira com a liberdade geográfica, com a liberdade estratégica, e aí você começa a ter um estilo de vida que poucos têm. Poucos têm um estilo de vida, porque quando chega no domingo à noite, assim, o cara já começa a chorar, porque amanhã é segunda-feira, ele vai ter que pegar o ônibus para ir trabalhar. E quando eu falo sobre isso com você, meu lindo, não é para desprezar nada que você faz, pelo amor de Deus. Se você pensa isso, não me segue não, cara. Eu tô aqui para te ajudar, para contribuir contigo, para te provocar, para tentar fazer você pensar em outras formas de vida, que não fique limitado ao que te apresentaram na sua vida. E a habilidade central é vendas. Essa é a habilidade central.
Fala de liberdade aí, Caio. Como é que você experimenta? Eu vejo você viajando. Para quantos países você viajou no passado, Caio? Puta, ano passado acho que foi uns 6, 7. Acho que foi uns 6. 6 ou 7 países, né? Uns 6 ou 7 países. Conheço uns 35. Mas quando você fala de liberdade, bate muito aqui, né? E às vezes não é tão óbvio assim pra turma. Mas o lance de pensar nesse sentido, que eu sempre encarei o seguinte: qualquer sonho que a gente, qualquer objetivo que a gente tem, o custo de aquisição desse objetivo é um pedaço da própria vida. Agora, o problema é quando você faz esse alocamento de tempo, e o que você falou acho que resume tudo, vai, eu não vou ficar me alongando muito. Eu acho que a grande função central desse papo aqui é provocar. Sabe aquela pessoa que fala assim, puta, ela saiu daqui meio que nocauteada, que ela fala assim, Rosa, precisamos conversar. Sabe? Puxa a mulher. Quem é a Rosa? A mulher dele? É a mulher dele. Rosa, precisamos conversar. Mas eu acho muito, turma, porque nós temos uma capacidade tão grande de nos entorpecer. A nossa rotina nos entorpece tanto. Se a gente não puxa essa conversa, amanhã tu volta pro teu trabalho, pra tua rotina, e você segue um piloto, mesmo um piloto automático, aí você perdeu toda essa parte mais sensível. A gente fica mais sensível na virada de ano. A gente faz reflexões um pouquinho mais fora da caixa. O mundo para, parece que a gente vai pro canto pensar. Cada um vai pro canto pensar aí na vida. Vai pro teu canto, vai todo mundo pensar. Então, para que você não perca isso, e hoje faça alguns questionamentos. Às vezes a mudança não vai vir amanhã. Às vezes amanhã vai começar, hoje é só a faísca que vai ser derivada de uma nova visão, que vai começar a ser rascunhado um plano, você vai começar a pesquisar, vai conversar com alguém, vai marcar aquela reunião que está engavetada há 3 meses, e você vai marcar a reunião de conversar com o João, com a Maria, com o fulano, com o ciclano. Eu acho que a grande função dessa reunião, desse papo aqui é ser uma faísca. Para quem fez sentido, para quem entendeu o que é para você. Tem muita gente que entendeu o que é para você. Quem tá do outro lado, você sabe que é para você que tá do outro lado. Tem muita gente que fala, pô, os caras estão falando comigo. É para você. E tem gente que fala assim, não, ele não falou comigo. Tá tudo bem. Às vezes a gente vai falar com você só na live 22 ou na 17. Fica aqui. A gente vai falar na 14. Na 14 fala assim, puta, a gente chama isso de ajuste de 2 milímetros. Isso é muito legal. Porque uma história que eu gosto muito é: tinha um homem em cada canto da estrada. Cada um deles carregava um pão. Na hora que eles cruzam e trocam os pães, cada um vai embora com um pão, aquele que trocou. Mas quando tem um homem em cada canto da estrada, cada um deles carregando uma ideia, e na hora que eles cruzam, trocam as ideias, cada um vai embora com 2. A que veio, a que levou. Então ninguém vai sair do mesmo tamanho daqui. Mas tu sabe que foi com você para quem foi. Você sabe que você tem reunião para fazer amanhã. Você sabe que você tem pessoas que você tem que responder no WhatsApp. Você sabe que você tem que fazer uma ligação amanhã. Você sabe que você precisa ver aquilo ali, tirar aquilo ali, falar com isso, falar com aquilo. E para quem não foi com você, puta, não fez sentido nenhum para mim. Continua que eu acho que até a 24 a gente te pega alguma coisa. Meu querido, o mundo não é exatamente aquilo que te apresentaram. As formas de vida são diversas e você não precisa ficar preso dentro daquela caixa que te enfiaram lá. A vida vai te exigir coragem, mas você vai precisar ter uma visão para seguir na direção certa. E você vai precisar de ferramenta, às vezes aquela metralhadora para poder o leão não te comer. A visão você adquire aqui tendo contato com a gente, lendo, tendo acesso, tendo outras referências. Não fique fechado somente nas suas referências. As ferramentas, eu recomendo fortemente vendas, meu amigo. Vendas. Flávio, eu não sei o que vender. Vale a pena aprender a vender? Vale. Porque até quando você aprende a vender, você tem melhor a ideia do que você vai vender. Você tem melhor a ideia das melhores estratégias para você vender. Então, até mesmo nesse caso, você vale a pena vender. Então, essa foi a live de número 4. A gente só trouxe você aqui para pensar, para refletir. Joelzão fez falta. Joel, beijo para você, Joel, que deve estar nos assistindo agora. Na semana que vem, com certeza, Joel vai estar aqui com a gente também, contribuindo com esse nosso papo. E eu aproveito nessa vibe da ferramenta. Caio, você está com o Vence, você está com o link do Vence na tua bio? Tô, e até é muito legal porque a gente abre as inscrições do Vence logo depois do término do Powerhouse. No Powerhouse, que é um evento que vai ser... Eu, Flávio, comecei a receber tanta mensagem da galera, cara, hoje. Tamo lá, vamos se ver final de semana que vem no Powerhouse, um espetáculo, um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina, lotadaço, que é na semana que vem.
no próximo sábado. Lá vai ter um stand do Vente, vai ter stand do Performance, e lá vai ser abertas as inscrições do Vente. Então, para todo mundo que quer aprender a vender, fica o convite, até porque todo mundo que participa da lista de espera recebe vídeos gratuitos para você já aprender, você já ter uma baita de uma introdução de o que é um processo de vendas, o que é um funil de vendas, o que são cada etapa. Então, fica o meu convite, eu vou colocar o link na minha bio. O link está no meu perfil, só entra lá, coloca o seu nome, e-mail e telefone, você já recebe todo o material gratuito do Vente para te ajudar a vender mais esse ano de 2023. E se fizer sentido para você aprender a vender, para ter essa metralhadora, vai ser um prazer enorme ser teu professor junto com o Flávio. Tenha a ferramenta, meu amigo. Olha, e eu sou um entusiasta desse assunto, criamos um curso para isso, dentre os vários programas que nós temos, mas, cara, tenha essa ferramenta na sua vida para que você tenha liberdade e viva um estilo de vida diferente da maioria da humanidade, que você tenha uma liberdade maior do que a maioria da humanidade, que você tenha um ganho maior, que você cresça e prospere cada vez mais. No link da bio do Caio você tem o Vence, no link da minha bio você tem a transmissão ao vivo do Powerhouse. Dá uma passada também no meu perfil, no link da bio, e você tem a transmissão ao vivo do Powerhouse. Vai ter uma galera acompanhando, hein? Vai ter uma galera acompanhando, né, Flávio? Tem, sim, já tem mais tem quase 9.000 pessoas já que vão acompanhar ao vivo o Powerhouse, e mais de 4.500 pessoas pessoalmente. O evento vai bombar dia 7 de janeiro em São Paulo. Estou contando nos dedos aqui, tá? É isso aí, gente. Caião, se despede aí e a gente finaliza assim. Um beijo para todo mundo. Eu espero do fundo do coração que você tenha tido uma passagem de ano de muita paz, de muito amor. Eu desejo do fundo do coração, em nome de toda a minha família, que Deus coloque as pessoas certas no seu caminho, que tire as pessoas erradas, que te dê sabedoria para tomar a decisão e te dê, eu acho que, muita garra. Esse ano de 2023, eu torço muito para que seja o melhor ano da sua vida, para que você olhe para trás e você fala em 2023 que a tangente do meu gráfico mudou, que 2023 seja um ponto de inflexão na tua vida, onde para sempre vai ser lembrado que uma nova história. Então, do fundo do coração, é o meu desejo para todo mundo que está aqui, começando no dia 1º. E obrigado, Flávio, por abrilhantar todos nós com uma chuva de conhecimento, de provocação. Você sabe que você tem essa função central: cutucar, provocar, orientar, direcionar, gerar valor. Acho que em nome de todo mundo também quero agradecer, pegando toda a turma aqui, dizendo obrigado por estar com a gente há tanto tempo e estar aqui também mais um ano maravilhoso. Beijo a todos, feliz ano novo, feliz 2023, conta com a gente nos próximos 5 meses, um mês já se passou, nos próximos 5 meses estaremos aqui todo domingo, 21h30, a gente espera aqui. Valeu, tchau, Caião, um abraço, gente. Beijo, beijo.